mundo do YouTube, bem-vindo ao meu canal, gente, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Emiliana Castro e hoje eu vou contar a história de um acidente que eu sofri há exatamente um ano e meio atrás. Foi dia 27 de dezembro de 2014, um acidente de ônibus terrível, onde teve 9 vítimas fatais. Nós éramos em 30 pessoas dentro do ônibus e 9 pessoas, infelizmente, perderam a vida. Gente, esse acidente foi terrível, saiu em todos os noticiários do Brasil, em todos os jornais. Nos braços de Deus, eu sempre estarei seguro. Nos braços de Deus, eu sempre encontrarei descanso. Nos braços de Deus, encontro a paz que eu preciso. Nos braços de Deus. Um acidente com um ônibus na Serra matou 9 pessoas, deixou outras 21 feridas. O ônibus da aviação São Geraldo estava com 31 passageiros e o motorista. Seguia de Porto Seguro, na Bahia, para o Rio de Janeiro, quando capotou e caiu numa ribanceira. Foi por volta das 5h30 da manhã. O motorista contou que, ao fazer uma curva, encontrou um caminhão fazendo uma ultrapassagem indevida. Para não bater no caminhão, ele jogou o ônibus para o acostamento, mas não conseguiu parar e o ônibus caiu na ribanceira de aproximadamente 40 metros de altura. Os feridos foram levados para os hospitais Jaime Santos Neves, na Serra, e para o Hospital São Lucas, aqui em Vitória. 6 pessoas foram trazidas aqui para o Hospital São Lucas, em Vitória. Elas são do Rio de Janeiro, da Bahia e também de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Outros pacientes também foram levados para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. A CESA ainda não sabe exatamente qual é a situação dos feridos que estão internados nos hospitais, tanto no Jaime quanto aqui no São Lucas, porque são muitos feridos. No total, 23 pessoas foram levadas para hospitais da rede pública estadual só desse acidente, que foi um acidente extremamente grave. Os bombeiros corriam contra o tempo para salvar os passageiros. Pelas provações estou passando, é a cruz que leva até a Deus. Sei que junto a mim, meu Deus, amigo. Só que a viagem terminou justamente nessa curva, no quilômetro 249 da BR-101, já no município de Serra, região metropolitana de Vitória. O motorista perdeu o controle do ônibus e caiu nessa ribanceira. Deus, eu posso descansar, braços de Deus, sempre estarei seguro. Nos braços de Deus, sempre encontrarei. Estava mais ou menos programado para poder eu viajar ao final de ano e passar o final de ano com a minha família, avós, tios, no Rio de Janeiro. Não o Natal, mas sim o Ano Novo, porque foi dia 27. Gente, eu não ia ir pro Rio mais, já tinha decidido eu não ir. Mas assim, eu tinha combinado com todo mundo de ir. E como eu estava sozinha, um final de ano sozinha, sem família, na minha cidade, na Bahia, aí eu resolvi ir até um dia antes. Então assim, decidi, meio-dia aí, tá? Meio-dia decidi de ir. Quando foi 2 horas, eu falei, vou correr na rodoviária, vou comprar uma passagem de ônibus e vou embora. Que aí eu chego um dia antes do aniversário de uma da minha avó. E peguei o ônibus, entrei, eu estava muito cansada, porque dezembro pra mim, que eu sou fotógrafa, é um mês muito cansativo, de bastante casamento. Daí eu tinha bastante foto para editar, mas aconteceu alguns imprevistos que eu não tinha mais que entregar um trabalho e eu resolvi um dia antes. Entrei dentro do ônibus, eu estava bem cansada, então me colocaram para sentar no fundo e eu falei assim, eu não gosto do fundo, mas na última hora tá bom. Eu estava tão cansada, porque eu comprei a passagem meio-dia e eu saí, era 5 horas da tarde, para o Rio de Janeiro, para Volta Redonda de Preciso, onde minha família mora. Daí, gente, eu deitei lá, fui escutar a música, não consigo dormir sentada, então eu não dormi. Foi tudo tranquilo, nós éramos em 7 pessoas quando eu entrei no ônibus, mas com o decorrer da viagem eu sei que pegou alguém. Não vi de preciso quantas pessoas, porque eu estava sentada no fundo, não estava olhando, não desci nenhuma vez do ônibus. E durante o caminho, depois de 5 horas, mas depois lá por volta das 5 da manhã, o motorista dormiu no volante, tá? Foi constatado pela Polícia Rodoviária Federal que ele dormiu no volante, perdeu a direção numa curva e passou direto. Eu estava sentada ouvindo a música, a única coisa que eu senti foi durante 3 segundos passando em buracos, sabe? Como se estivesse saindo da estrada e indo pro canto.
Foi a única coisa e apaguei. Mas eu me lembro no momento em que eu acordei, abri os olhos. Quando eu abri o olho, eu vi uma senhora na minha frente que estava perguntando se eu estava bem. Ela estava com o telefone, com a luz bem forte no meu rosto. Tava clareando o dia já. E daí, quando eu acordei, eu pensei que, na minha cabeça, assim que eu acordei, né, que eu me vi assim no ônibus, eu pensei, bom, o ônibus passou num buraco, né, porque eu senti os buracos, não era buraco, era já o saindo da estrada, indo no meio do mato. Passou no buraco, a energia acabou, eu estou aqui, né, na beira da estrada, eu senti umas folhas do meu lado, falei que deve ter algumas árvores aqui na beira da estrada, e beleza, né, aí eu coloquei a mão do lado pra ver se tinha alguém do meu lado, o senhor que estava no meu lado, não vi, aí eu falei pra senhora, o homem que estava aqui do meu lado, você viu? Ele deve ter descido, né, beleza. Gente, depois de eu acho que uns 10 minutos praticamente, que eu olhei pra cima, eu vi a roda do ônibus em cima de mim, aí que eu fui ter noção do que tinha acontecido. Que eu não estava sentada no banco, porque pra mim eu estava sentada no banco, eu estava sentada num lugar, sei lá, num monte de terra, misturado com mato, misturado com aquela parte redonda do ônibus, do pneu, e eu vi o pneu em cima de mim, eu falei assim, nossa, foi feio, o ônibus caiu, e tombou. Aí logo um senhor veio, um homem, e falou assim, você está bem, menina? Não faz muito esforço não, tá? Eu vou te ajudar, você quer que eu te tire daí? Porque eu me lembro que eu estava completamente coberta. Ele falou, você está bem? Eu falei, minha perna está doendo um pouco, mas eu não estou sentindo nada. Aí ele, então eu vou te tirar daí. Me tirou e me colocou sentada do lado dele, e ele conversando comigo. Fica acordada, não dorme não. Eu falei, mas eu estou bem. E quando eu olhei, gente, em volta de mim tinha umas 7 pessoas em pé, umas 10 mais ou menos, andando, tá? E eu falei, nossa, que bom, está todo mundo bem, né? Aí ele, sim, tá todo mundo bem. Eu falei assim, sim, eu só tô sentindo muito calor. Aí ele falou assim, tá, mas fica quietinho, não se mexe não, não faz esforço não, tá? Eu falei, vocês já pediram ajuda? Porque nós estamos aqui, eu tô vendo em volta só tem mato. Ele, não, já pedimos ajuda, já estão chegando a ajuda. Aí eu falei assim, então tá, só tô com muito calor. E eu passava a mão na minha cabeça, na minha testa, né? Tá bom. Depois de uns 5, 10 minutos, eu olhei pra minha mão e falei assim, nossa, tem alguém machucado. Tem alguém machucado. Porque minha mão tá toda suja de sangue. Será que alguém machucou? Dá uma olhadinha ali em volta de mim, porque tem alguém machucado. Gente, era eu estava com muito cortes no rosto. E era engraçado, assim, que não era calor que eu estava sentindo, na realidade eu estava sentindo frio. É que estava escorrendo sangue, e como eu não estava sentindo dor nenhuma, pra mim era suor. Então, assim, gente, eu estava com o rosto completamente machucado. Levei 27 pontos em locais diferentes, aqui, tá? Semana que vem eu vou colocar um vídeo sobre minhas cicatrizes, como eu cuidei de minhas cicatrizes. É um vídeo muito legal pra quem tem cicatriz não só no rosto, mas em qualquer parte do rosto. É só você ficar ligadinho no canal que eu já vou colocar semana que vem, tá bom? Então, continuando a história, daí, logo depois de uns 10 a 15 minutos, os bombeiros, a ambulância chegou, muitos mesmo, socorros, e começou a levar a gente para os hospitais, tá? Eu só me lembro disso, eu fui uma das primeiras socorridas, porque eu estava com o rosto todo sujo de sangue, né, gente? E eu não sabia. E daí eles me pegaram logo, como você está? Eu falei, estou bem, qual o teu nome? Perguntou meu nome, perguntou se eu estava bem, se eu estava consciente. Eu cheguei no hospital, eu tive uma fratura na perna esquerda, com um corte muito profundo, onde eu levei ponto. E foi aí então que eu descobri que eu estava com o rosto muito machucado. Então assim, gente, eu não senti quase nada. A única dorzinha que eu senti foi a da perna, foi a fratura, né, que eu tive. Não foi completamente fraturada, mas tive tipo uma trincada no osso, tá, da perna. Fiquei 1 mês e meio sem poder andar, sentada com gesso. Eu fui descobrir que teve 9 vítimas fatais no hospital. Quando eu estava no hospital, que estavam engessando a minha perna, que o médico perguntou se eu tinha família no ônibus, se eu estava no ônibus, se eu tinha família e tal. Daí eu perguntei pra ele, por quê? O acidente foi feio, teve algumas pessoas machucadas. Aí ele falou assim, teve 9 vítimas fatais. Aí eu falei assim, não, o senhor está errando. O ônibus que eu estava todo mundo bem. Eu vi, quando eu subi tinha 7 pessoas, depois juntou mais umas 7, mais umas 10. E eu vi, tinha umas 17 pessoas, todas bem em pé. Ele falou assim, não menina, 31 pessoas e 9 pessoas veio a óbito. 8 no momento, gente, e uma vítima depois, tá? No hospital. E assim, gente, o pior veio depois, foi quando eu voltei pra casa, depois de 2 dias, 3 dias que eu fiquei no hospital.
que eu fiquei pensando, sabe? É uma coisa bem assim, complicada de se explicar, porque quem não viveu, quem não sabe, não tem como explicar. Mexe bastante com o nosso psicológico, a gente fica muito sensível. Então assim, as pessoas às vezes falavam alguma coisa, já me machucava por causa disso mesmo, sabe? Do acidente mesmo, por causa das vítimas. Não porque eu não passei nada, eu não senti dor de machucado, eu não senti nada. Minha única preocupação era com a cicatriz depois. Deus me deu um enorme livramento e eu estava com vida. Então, assim, era o mais importante na minha vida naquele momento. Mas eu fiquei bastante com o psicológico abalado, sabe? Devido às vítimas, às pessoas que morreram. E assim, o amor de Deus para comigo foi tão grande que eu estou aqui hoje, né? Falando isso com vocês. Logo após o acidente, no mesmo dia, minha mãe foi ficar comigo. Assim, todo mundo ficou sabendo da notícia do acidente, porque a assistência social estava passando e pegando o telefone da família, das vítimas, e o único que eu tinha não estava em casa, estavam viajando, que eu sabia a memória, porque meu telefone ficou por lá. E aí eu decidi pegar o telefone de um médico, pedi emprestado, entrei no Facebook, que eu sei que todo mundo está ali, meus amigos, parentes, todo mundo, e coloquei lá a notícia. Dentro de poucas horas, todo mundo estava sabendo. E assim, minha mãe, meu pai, inclusive, que moram na Itália, ficaram sabendo. E amigos do meu pai da Itália entraram em contato com amigos que tinham lá em Vitória. Eu quero agradecer também a todos os meus amigos. Eu não me lembro agora, gente, porque, olha, é muita gente que foram ficar comigo, que foram me ver no hospital, me visitar, parentes da minha cidade mesmo, ali de Eunápolis, de Porto Seguro. Eles entraram em contato com os parentes dele em Vitória e foram me visitar. Então, assim, eu recebia muita visita, sabe? Que parecia que eu era dali da cidade. As pessoas ficavam, nossa, você é daqui. Porque eram muitas pessoas e eu agradeço o carinho de todos que me apoiaram, que me ajudaram, que me deram uma palavra de encorajamento, de incentivo, uma palavra de carinho, sabe? Porque nesse momento é isso que a gente precisa. São palavras de carinho, palavras de um apoio, porque é uma coisa muito delicada, gente. Morreram 9 pessoas. As pessoas às vezes não se colocam no lugar das outras pessoas, sabe? E assim, eu fiquei com o meu psicológico bastante abalado. Mas pra graça e pra glória de Deus eu estou aqui. Bem, olha, não existe assim, só essa cicatriz aqui da testa mesmo, que eu acho que foi a que eu bati e me fez desmaiar, né? Glória a Deus, porque eu desmaiei, eu não vi nada, sabe? Uma criança, praticamente assim, esse acidente eu me senti uma criança inocente. E falando em criança também, gente, não teve nenhuma criança no ônibus, sabe? Nenhuma criança. Aí minha mãe foi ficar comigo depois de um dia, porque todo mundo ficou sabendo e ela saiu da Itália, foi lá ficar comigo, ficou um mês cuidando de mim, 1 mês e meio, 2 meses. E assim, outra pessoa que eu tenho que agradecer muito, gente, pelo carinho, pela ajuda, foi a irmã Maria, que saiu de casa. Ela estava visitando os filhos no Espírito Santo, em Vitória, e aí meu pai, eu não sei se foi minha mãe que entrou em contato, e ela foi lá e ficou comigo durante os 3 dias que eu estava no hospital. Então, muito obrigada, irmã Maria, sua ajuda foi muito importante. Logo depois do acidente também, assim, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a ficar com a minha mãe, eu não gostava, eu não queria dormir sozinha. Eu estava um pouco de pânico, um pouco de medo, muito triste devido às vítimas, porque eu não vi nada. Mas a única coisa era as pessoas, sabe, que tinham perdido a vida nesse acidente. Eu estava ali, poderia ser uma delas. E assim, eu queria de qualquer jeito voltar pra Itália com a minha mãe, falei pra ela, já estava tudo combinado. E eu tô aqui, gente, agora 50% tem a ver também com esse acidente, de eu estar aqui hoje, porque eu me sentia muito sozinha no Brasil. Então agradeço a Deus a cada dia pela vida que me deu, pelo livramento, porque Ele é um Deus misericordioso e eu sempre tive muito fé em Deus. Gente, então é esse o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E os amigos que tinham essa curiosidade, pessoas que não me conheciam pessoalmente, mas que me conhecia profissionalmente, não sei, que tinha curiosidade de saber como foi, tá aí o vídeo, gente. É a música que vocês ouviram durante o vídeo, Nos Braços de Deus. A música pertence da cantora Amanda Neumann. Ela participou do Levitas e eu pedi a ela o playback para eu cantar. Então a música do vídeo sou eu que canto. Esse, como foi um CD de coletânea dos participantes desse programa de televisão que teve, e ela gravou só essa música, então assim, eu não tinha como conseguir o playback dessa música. E daí eu falei diretamente com ela e ela me mandou. Obrigada, Amanda!
Essa música fez parte da minha vida logo depois do acidente. Então é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.